Nem todo mangá tem a chance de contar sua história até o fim. Ao longo dos anos, algumas das obras mais populares acabaram ficando incompletas, deixando leitores sem respostas e personagens sem uma conclusão. E hoje, vamos relembrar alguns dos casos mais famosos. Fênix. Criado por Osamu Tezuka, também conhecido como Mangá no Kami-sama, deus do mangá, Fênix era um projeto extremamente especial. Se você já ouviu falar de obras como Astro Boy ou Dororo, então já teve contato com parte do legado deixado por ele. Diferente da maioria das obras da época, a série não contava apenas uma única história. Em vez disso, cada arco explorava diferentes períodos da humanidade, alternando entre o passado distante e um futuro tecnológico, enquanto todos eram conectados por um elemento em comum: a lendária ave Fênix, uma criatura associada à imortalidade e ao ciclo eterno da vida. Era um projeto que o acompanhou por décadas e que tinha a ambição de abordar temas como vida, morte, evolução, religião e o próprio destino da humanidade. Muitos fãs acreditavam que Fênix seria a obra definitiva de Tezuka, mas esse final nunca chegou. Em 1989, Osamu Tezuka faleceu aos 60 anos, em decorrência de um câncer no estômago. Mesmo durante seus últimos dias de vida, Tezuka continuou pensando em seus projetos. Relatos sobre sua internação afirmam que ele demonstrava um forte desejo de voltar ao trabalho, algo que muitos fãs enxergam como uma prova da dedicação que tinha aos seus mangás. Sua morte interrompeu Fênix antes que a história pudesse ser concluída. Desde então, a obra nunca recebeu uma continuação oficial. Como Fênix era um projeto extremamente pessoal para Tezuka, ninguém tentou assumir a responsabilidade de terminar a história em seu lugar. Isso significa que, mais de 3 décadas depois, as chances de vermos um final definitivo são praticamente inexistentes. Apesar disso, Fênix não foi esquecida. Ao longo dos anos, diferentes partes da obra receberam adaptações animadas. A mais recente delas foi Fênix Eden 17, lançada em 2023 no Disney Plus, apresentando a história para uma nova geração de espectadores. Ainda assim, nenhuma dessas adaptações foi capaz de concluir a visão original de Tezuka para a obra. O mangá permanece incompleto, transformando aquele que deveria ser o maior projeto de sua carreira em uma das histórias inacabadas mais importantes da indústria. High School of the Dead. Se Fênix representa uma obra interrompida pela perda de um dos maiores autores da história dos mangás, o próximo caso envolve uma tragédia que encerrou uma das franquias de zumbis mais populares dos anos 2000. High School of the Dead foi criado por Daisuke Sato e ilustrado por Shoji Sato. A história acompanha um grupo de estudantes tentando sobreviver a um apocalipse zumbi que mergulha o Japão no caos. Misturando ação, terror e elementos de sobrevivência, a obra rapidamente conquistou uma base fiel de fãs e ganhou ainda mais popularidade após a adaptação em anime lançada em 2010. Hoje, histórias de zumbis são comuns nos animes e mangás. Mas quando High School of the Dead começou a ser publicado, esse tipo de cenário ainda era raro dentro da indústria japonesa. A combinação entre ação frenética, sobrevivência e um mundo em colapso ajudou a obra a se destacar rapidamente entre os leitores. O sucesso foi tão grande que, em 2011, o mangá já havia ultrapassado a marca de 3 milhões de cópias em circulação. E o mais impressionante é que isso aconteceu com apenas 7 volumes publicados. Entre 2007 e 2010, a série manteve um ritmo relativamente consistente, lançando 6 volumes em apenas 4 anos e consolidando seu espaço entre os mangás mais populares do gênero. Mas o futuro da série começava a mudar. Em 2008, Daisuke Sato passou a enfrentar problemas de saúde que afetaram diretamente o ritmo de publicação do mangá. Com o passar dos anos, os hiatos se tornaram cada vez mais frequentes. A situação se agravou ainda mais em 2011, quando o terremoto e o tsunami que atingiram o Japão levaram o autor a repensar uma história que girava justamente em torno do colapso da sociedade e de uma catástrofe em larga escala. Foi também em 2011 que o 7º volume foi lançado. Na época, os fãs acreditavam que aquele seria apenas mais um intervalo temporário. Mas o mangá acabou entrando em hiato por tempo indeterminado. 2 anos depois, a obra retornou brevemente,
Porém, o retorno durou pouco. Apenas um único capítulo foi publicado, sem que ninguém soubesse naquele momento. Aquele capítulo acabaria se tornando o último material inédito de High School of the Dead. Os anos passaram sem qualquer novidade concreta. Então, em 2017, veio a notícia que encerraria de vez qualquer esperança de um retorno. Daisuke Sato faleceu aos 52 anos, em decorrência de uma doença cardíaca, interrompendo definitivamente a produção do mangá. E o mais frustrante é que a história parecia estar longe de uma conclusão. Diversos mistérios sobre a origem do apocalipse continuavam sem resposta, enquanto o destino dos protagonistas permanecia completamente indefinido. Anos depois, Shoji Sato explicou que não se sentia confortável em continuar a obra sem o parceiro que havia criado aquela história ao seu lado. Para ele, qualquer tentativa de seguir sozinho poderia acabar se tornando algo diferente da visão que os dois compartilharam durante anos. Com isso, o futuro da série praticamente foi definido. Sem novos capítulos, sem uma continuação do anime e sem planos oficiais para concluir a trama, High School of the Dead permanece até hoje como um dos exemplos mais curiosos da indústria. Uma obra que vendeu milhões de cópias, conquistou fãs no mundo inteiro e mesmo assim, nunca chegou ao seu capítulo final. Nana. O próximo caso é diferente de tudo o que vimos até agora. Porque, ao contrário de Phoenix e High School of the Dead, sua autora continua viva e, tecnicamente, a obra nunca foi cancelada. Lançado em 2000, Nana se tornou um dos mangás shoujo mais populares de sua geração. A história acompanha duas jovens que compartilham o mesmo nome, Nana Komatsu e Nana Ozaki, mas possuem personalidades completamente opostas. Ao longo dos anos, a obra conquistou milhões de leitores graças à forma como abordava relacionamentos, amadurecimento, amizade e os desafios da vida adulta de uma maneira muito mais realista do que a maioria dos mangás da época. O sucesso foi enorme. Nana recebeu adaptação em anime, live action, vendeu milhões de cópias e se consolidou como uma das obras mais importantes do gênero. Tudo indicava que a história caminhava para se tornar um dos grandes clássicos completos da indústria. Mas em maio de 2009, após a publicação do capítulo 84, tudo parou. Ai Yazawa entrou em hiato por problemas de saúde. O motivo exato nunca foi revelado publicamente, o que gerou inúmeras especulações ao longo dos anos. Entre os fãs, surgiram rumores de que a autora estaria enfrentando problemas relacionados à depressão ou ao esgotamento físico e mental. Mas nenhuma dessas informações jamais foi confirmada oficialmente. Na época, poucos acreditavam que aquela pausa duraria muito tempo. Afinal, Nana era um enorme sucesso comercial e uma das séries mais importantes da revista Cookie. O esperado era que Yazawa se recuperasse e retomasse a publicação normalmente. Mas isso nunca aconteceu. Embora a autora tenha recebido alta hospitalar em 2010, o mangá jamais retornou. Os anos passaram e, enquanto os fãs aguardavam novos capítulos, Nana acabou entrando em uma situação extremamente incomum. Não foi cancelado, mas também nunca voltou. O mais curioso é que a obra nunca desapareceu completamente. Durante todos esses anos, exposições oficiais continuaram sendo realizadas, novas ilustrações foram publicadas, produtos comemorativos foram lançados e diversas colaborações mantiveram a franquia ativa. Mesmo sem novos capítulos, o legado de Nana continuou crescendo. E talvez seja justamente isso que torna toda essa situação ainda mais frustrante. Ao longo dos anos, Ai Yazawa declarou mais de uma vez que gostaria de concluir a história. Em entrevistas recentes, a autora chegou a afirmar que o final já está planejado e que a obra se encontra em seus estágios finais de desenvolvimento. Em outras palavras, o desfecho existe. A autora sabe como pretende encerrar a história. O problema é que, passados mais de 17 anos desde a publicação do capítulo 84, nenhum retorno oficial foi anunciado. Hoje, Nana ocupa uma posição única entre os mangás inacabados. Não porque seu final tenha sido perdido, não porque sua autora tenha abandonado a obra, mas porque existe uma história que, aparentemente, já sabe como termina.
enquanto milhões de leitores continuam esperando para descobrir esse final há quase 2 décadas. E quanto mais o tempo passa, mais difícil fica acreditar que essa espera algum dia chegará ao fim. Vagabond. Se existe um mangá que frequentemente aparece nas listas das maiores obras-primas já criadas, esse mangá é Vagabond. Criado por Takehiko Inoue, o mesmo autor de Slam Dunk, a obra reconta a jornada de Miyamoto Musashi, um dos samurais mais famosos da história do Japão. Mas o que transformou Vagabond em algo tão especial não foi apenas sua história, foi a forma como ela era criada. Ao longo dos anos, Inoue construiu a reputação de um dos artistas mais talentosos da indústria dos mangás. Suas páginas impressionavam pelo nível absurdo de detalhes, pela expressividade dos personagens e pela capacidade de transformar momentos simples em cenas memoráveis. Para muitos leitores, Vagabond não parecia apenas um mangá. Parecia uma obra de arte. O reconhecimento veio acompanhado de números igualmente impressionantes. Com dezenas de milhões de cópias vendidas e diversos prêmios conquistados ao longo dos anos, Vagabond se consolidou como uma das obras mais respeitadas da indústria. Não era apenas um sucesso comercial. Para muitos fãs e artistas, representava o auge do que um mangá poderia alcançar. Mas manter esse nível de qualidade tinha um custo. Em documentários que mostravam os bastidores de sua rotina de trabalho, era possível ver um autor completamente mergulhado no processo criativo. Horas eram gastas desenvolvendo os chamados names, os esboços que serviam como base para cada capítulo. Em alguns momentos, Inoue chegava a dormir pouquíssimas horas antes de voltar imediatamente ao trabalho. E talvez o mais impressionante fosse a forma como ele falava sobre seus personagens. Em entrevistas, suas palavras frequentemente davam a impressão de que Musashi, Kojiro e os demais personagens não eram apenas criações de sua imaginação. Era como se fossem pessoas reais que continuavam vivendo dentro de sua mente. Cada traço, cada expressão e cada detalhe carregavam um significado que ele fazia questão de transmitir ao leitor. Mas os sinais de desgaste começaram a aparecer muito antes do hiato definitivo. Em 2010, Vagabond já passou por uma interrupção prolongada de aproximadamente 1 ano. Na época, Takehiko Inoue revelou que havia chegado a um nível de exaustão física e mental tão grande que não queria sequer olhar para papel e caneta. Para alguém que havia passado décadas dedicando praticamente todos os dias à criação de mangás, aquilo era um sinal de que algo não estava bem. A pausa serviu para que o autor recuperasse parte de suas energias e eventualmente retornasse à obra. Porém, para muitos fãs, aquele período acabou se tornando o primeiro grande indício de que o ritmo de trabalho exigido por Vagabond estava cobrando um preço cada vez mais alto. E talvez isso não seja tão difícil de entender. Ao longo dos anos, Inoue construiu uma reputação baseada em um perfeccionismo quase obsessivo. Cada capítulo exigia horas de planejamento, pesquisa e desenho. Nada parecia ser feito no piloto automático. O resultado era extraordinário. Mas manter aquele nível de qualidade por tantos anos consecutivos parecia exigir cada vez mais de seu criador. Por isso, quando Vagabond entrou em hiato novamente em 2015, muitos leitores ainda acreditavam que seria apenas mais uma pausa temporária. Desta vez, porém, a história seria diferente. Ao final do último capítulo lançado, 327, Inoue deixou apenas uma breve mensagem explicando que precisava reorganizar suas ideias antes de continuar. Na época, aquilo parecia apenas mais um intervalo comum na publicação. Mas os meses continuaram passando. E quando perceberam, 1 década já havia se passado. E existe um detalhe curioso que torna toda essa espera ainda mais enigmática. Anos antes de Vagabond entrar em hiato, Takehiko Inoue realizou uma exposição conhecida como The Last Manga Exhibition. Entre as diversas artes produzidas para o evento, algumas mostravam Miyamoto Musashi já idoso, muitos anos depois dos acontecimentos retratados no mangá. Para os fãs, aquilo foi um choque. Pela primeira vez, era possível ter um pequeno vislumbre de como Inoue imaginava o futuro de seu protagonista.
Embora aquelas ilustrações não fossem um capítulo oficial e nem possam ser consideradas o verdadeiro final da obra, elas sugeriam que o autor já possuía uma visão relativamente clara do destino que pretendia dar a Musashi. E talvez seja justamente isso que torna o caso de Vagabond tão diferente dos outros mangás desta lista. O problema nunca pareceu ser a falta de um final. Apesar do longo silêncio, a esperança dos fãs ainda não desapareceu completamente. Ao longo dos últimos anos, Takehiko Inoue voltou a mencionar Vagabond em entrevistas e já afirmou que gostaria de retornar à obra no futuro. O problema é que, mais de uma década após o início do hiato, nenhum plano concreto foi anunciado. Por isso, Vagabond ocupa uma posição única entre os mangás inacabados. Ele não foi cancelado, não foi encerrado e tampouco foi abandonado oficialmente. O que parece ter acontecido é algo muito mais raro. A obra que muitos consideram uma das maiores já produzidas acabou exigindo de seu criador um nível de dedicação que poucos artistas seriam capazes de sustentar por tanto tempo. E talvez seja justamente essa a maior ironia de todas. Vagabond não parou porque faltavam ideias. Talvez tenha parado porque seu autor colocou tanto de si naquela história que continuar se tornou cada vez mais difícil. Hoje, mais de uma década após o último capítulo, milhões de leitores conhecem a jornada de Miyamoto Musashi. Mas uma pergunta continua sem resposta. Como Takehiko Inoue pretendia encerrar aquela que muitos consideram a maior obra de sua carreira? し続ける人ですかね。これがなくなったらプロ辞めないとって思ってることがそれなんで、プロフェッショナルっていうのは向上し続ける人と思います。